Em 1969, um foguete chamado Saturno V levou o primeiro ser humano à Lua. Esse momento foi celebrado como o maior triunfo da humanidade. O homem que projetou esse foguete se chamava Wernher von Braun. Ele era um herói americano, recebia prêmios do governo dos Estados Unidos, aparecia nas capas de revista. O que as capas de revista não mostravam era o seguinte: 15 anos antes de chegar à NASA, esse mesmo homem era membro da SS nazista. Ele usava uniforme com a caveira no colarinho. E os foguetes que ele projetou mataram 20.000 pessoas, não no campo de batalha, nas fábricas subterrâneas onde eram construídos. Essa é a história que o governo americano tentou apagar, por décadas, e que os documentos desclassificados finalmente revelaram. Era o dia 8 de maio de 1945. A Alemanha havia se rendido. Adolf Hitler estava morto. O Terceiro Reich havia entrado em colapso. Mas antes mesmo que a última batalha fosse encerrada, dois países já estavam travando uma guerra diferente. Uma guerra silenciosa. Uma guerra por conhecimento. Os Estados Unidos queriam os cientistas alemães. A União Soviética também. E os dois estavam dispostos a pagar qualquer preço por isso. Em 20 de julho de 1945, o governo americano criou em segredo a Operação Overcast. Poucos meses depois, ela foi rebatizada. O novo nome era simples: Operação Paperclip. Por que esse nome? Porque quando um cientista tinha um passado difícil demais de explicar, um clipe de papel era fixado na frente de seu arquivo. Um sinal secreto que dizia: este dossiê não deve ser mostrado aos superiores. Simples assim. Um clipe de papel e décadas de crimes desapareciam. O presidente Harry Truman havia dado uma ordem explícita: nenhum nazista com registro ativo no partido, nenhum membro da SS, nenhum criminoso de guerra. A ordem foi ignorada. Não pela clandestinidade, pela falsificação deliberada de documentos oficiais. A Agência de Objetivos de Inteligência Conjunta, a JIOA, simplesmente reescreveu os históricos militares dos cientistas. Registros de filiação ao partido nazista, apagados. Participação em experimentos humanos, removida. Uso de trabalho escravo nos campos de concentração, substituído por consultoria técnica voluntária. Wernher von Braun foi membro da SS desde novembro de 1937. Seu número de membro, 185.231. Esse número foi apagado dos arquivos americanos por quase 40 anos. Mas existia outro detalhe. Um detalhe que os arquivos tentaram esconder mais do que qualquer outro. A fábrica. A fábrica subterrânea de Mittelwerk, dentro da montanha de Kronstein, na Alemanha Central. Ali, debaixo da terra, prisioneiros dos campos de concentração construíram os foguetes V2, com as próprias mãos, sem equipamento de proteção, em turnos de 20 horas. 20.000 deles morreram, mais do que os foguetes V2 mataram em toda a guerra. Wernher von Braun visitou essa fábrica, mais de uma vez. Isso foi documentado, isso foi provado, e por décadas, isso foi silenciado. Wernher Braun tinha 25 anos quando se tornou o principal cientista de foguetes da Alemanha. Era inteligente, era carismático e sabia exatamente o que estava fazendo. Em 1937, ele se filiou ao Partido Nazista. Não por obrigação. Seu superior direto, Albert Speer, registrou em memórias publicadas depois da guerra que a filiação foi voluntária. 2 anos depois, em 1939, Braun foi pessoalmente convidado por Heinrich Himmler,
para se tornar membro da SS. Ele aceitou. Dentro da SS, ele subiu de patente. Chegou a Sturmbannführer, equivalente a major. Quando os americanos o capturaram em maio de 1945, ele não tentou fugir. Pelo contrário, ele se entregou voluntariamente. Carregava consigo 14 anos de pesquisa em foguetes e sabia que era o bem mais valioso do planeta naquele momento. Mas von Braun não foi o único. Arthur Rudolph era o engenheiro-chefe da fábrica Mittelwerk, o homem responsável pela produção dos foguetes V2, o homem que administrava o trabalho escravo. Em 1984, 39 anos depois do fim da guerra, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos finalmente abriu uma investigação sobre Rudolph. O que encontraram nos arquivos foi definitivo. Documentos internos da própria fábrica mostravam que Rudolph havia pessoalmente solicitado transferências de prisioneiros de Dora, o campo de concentração, para trabalhar em seu projeto. Rudolph sabia o que estava pedindo, sabia as condições e pediu assim mesmo. Confrontado com as provas, Arthur Rudolph tomou uma decisão. Ele renunciou à cidadania americana, devolveu todos os prêmios que havia recebido da NASA e deixou os Estados Unidos para nunca mais voltar. Nunca foi julgado, nunca foi preso. Morreu na Alemanha em 1996, aos 89 anos. Existe um nome que aparece raramente quando se fala da Operação Paperclip: Walter Schreiber. Schreiber era médico, general médico do exército alemão, e tinha supervisionado experimentos humanos nos campos de concentração. Experimentos com patógenos fatais em seres humanos vivos. Em 1951, semanas depois de chegar aos Estados Unidos, o jornal Boston Globe publicou uma reportagem ligando Schreiber a esses experimentos. O escândalo foi imediato. A resposta do governo americano foi discreta. Schreiber não foi preso, não foi deportado para ser julgado. Os militares americanos o colocaram num avião. Destino: Buenos Aires, Argentina. Com documentos novos, com uma nova identidade e com a ajuda explícita do governo dos Estados Unidos. Isso não é especulação. Está nos arquivos desclassificados da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. A pergunta que não sai da cabeça é simples: como isso foi possível? A resposta está num relatório de 600 páginas produzido em 2006 pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um relatório que ficou suprimido por 6 anos antes de ser publicado. O documento descreve em detalhes o processo. A JIOA, a agência responsável pelo programa, criava um dossiê para cada cientista. Esse dossiê passava por 2 processos paralelos. O primeiro, investigação real pelo Departamento de Estado e pelo FBI. O segundo, revisão interna pela própria JIOA. Quando os 2 dossiês divergiam, quando a investigação real encontrava crimes de guerra, a JIOA descartava o relatório externo e produzia um novo. O novo dossiê dizia o que precisava dizer: sem registro de filiação nazista, sem envolvimento em atividades criminosas, recomendado para visto de entrada. Mais de 1.600 homens entraram nos Estados Unidos através desse processo, entre 1945 e 1959. Nenhum foi impedido por seus crimes reais. A NASA foi criada em 1958. 2 anos depois, von Braun se tornou um dos diretores. O que os outros engenheiros da NASA sabiam sobre o passado de von Braun? A resposta, segundo os arquivos, é incômoda. Alguns sabiam, muitos suspeitavam, e a cultura institucional era de silêncio. Em 1969,
Quando Von Braun sentou na sala de controle e acompanhou a Apollo 11 pousar na Lua, ele foi aplaudido de pé. O poeta americano Gil Scott Heron escreveu um poema naquele ano. Ele dizia que a América tinha levado um homem à Lua, enquanto Harley apodrecia. Mas havia outro poema não escrito, sobre os 20.000 mortos de Mittelwerk, que nunca existiram, oficialmente. Von Braun morreu em 1977. Era um herói nacional americano, com uma estátua em seu nome no Museu do Espaço e Foguetes, no Alabama. A estátua ainda está lá. Ao fim de tudo, o que a Operação Paperclip realmente produziu? Os americanos recrutaram mais de 1.600 especialistas. Desses, mais de 800 foram para programas militares. Mais de 120 foram direto para o que viria a ser a NASA. O investimento total foi de aproximadamente 52 milhões de dólares da época. Hoje, equivaleria a mais de $500 milhão. O retorno estratégico foi incalculável. A tecnologia dos foguetes V2 virou o míssil Redstone. O Redstone virou o Júpiter C. O Júpiter C colocou o primeiro satélite americano em órbita. E o Saturno V levou o homem à Lua. Tudo isso com as mãos dos mesmos homens que construíram os campos de concentração por dentro. Em 2006, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluiu uma investigação de 20 anos. O relatório tinha 600 páginas e descrevia em detalhe o que você acaba de ouvir. O governo tentou suprimir o documento. Pediu sigilo por razões de segurança nacional. Mas um jornalista chamado Toby Harden fez um pedido formal de acesso via a Lei de Liberdade de Informação. Em 2010, 4 anos depois, o relatório foi finalmente liberado. Parcialmente, com trechos ainda censurados. O que ainda está censurado nesse relatório, ninguém sabe ao certo. Mas o que foi publicado foi suficiente para mudar o que sabemos. Suficiente para provar que a América não apenas protegeu criminosos de guerra, ela os promoveu, os celebrou e depois tentou fazer o mundo esquecer que eles existiram. Existe uma pergunta que os historiadores ainda debatem. Vale a pena? Vale a pena chegar à Lua se o preço é deixar criminosos de guerra em paz? A América respondeu essa pergunta em 1945, em silêncio. E a resposta foi sim. Os 20.000 mortos de Mittelwerk não têm estátua, não tem museu, a maioria não tem nem nome registrado. Wernher von Braun tem uma cratera na Lua com o seu nome. Se você chegou até aqui, você já sabe mais do que a maioria. No próximo episódio, a operação que a OTAN nunca admitiu. Atentados terroristas em solo europeu. Culpa jogada nos comunistas. E documentos que só foram liberados por acidente. Inscreva-se, para quando isso vier, você estar aqui.